Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Nós estamos hoje para mais uma aula de História, Expedições da História de Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues. Tá ok? Então hoje nós vamos trabalhar aí a Segunda Guerra Mundial, mas é logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, retornamos. Pessoal, então hoje nós vamos trabalhar aí a Segunda Guerra Mundial, certo? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tela compartilhada, nós vamos, como nós temos feito, pessoal, nas nossas aulas, nós estamos trabalhando aí essas aulas, nós vamos dividi-las para não ficar muito extenso, né? E aí nós vamos somente falar aquilo que é mais importante, mais relevante, que nós achamos importante para que você saiba da Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial é um assunto muito extenso, pessoal, certo? E aí nós vamos somente fazer o recorte em cima do que o autor, né, o Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues, no livro Expedições da História do Nono Ano, ele colocou para nós. Então vamos lá. Tratado de Versalhes. Vamos entender aqui o contexto, né? O que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes, pessoal, foi um tratado de consequências, né? Um tratado que também trouxe alguma coisa relacionada à paz e foi assinado em 28 de junho de 1919, após a Primeira Guerra Mundial, e foi um dos tratados de paz que encerrou o conflito. Esse Tratado de Versalhes ele também trazia algumas consequências para as pessoas para os países que perderam a guerra, certo? Também trazia algumas coisas relacionadas à paz, para que não viesse a acontecer novamente guerras, né? Os territórios, o tratado impôs pesadas sanções territoriais à Alemanha. Ele teve que ceder territórios para os países vitoriosos, incluindo a devolução da Alsácia, Lorena, a França e a perda do território para a Polônia e a Dinamarca. E aí outras consequências que teve também dentro do tratado. O desarmamento. A Alemanha foi desarmada, sendo proibida de manter uma força militar significativa. A marinha alemã foi reduzida e a produção de armamento foi limitada. Então, tudo isso daqui regia, o que regia isso daqui era o Tratado de Versalhes, certo? Vamos lá. Reparações de guerra. A Alemanha ela foi responsabilizada pelos danos causados durante a guerra e foi obrigada a pagar reparações econômicas aos países aliados. Então, de certa forma, a Alemanha ela teve muitas consequências, né, durante a Primeira Guerra Mundial, e nesse período aí o tratado ela teve que indenizar essas cidades que foram atingidas aí pela guerra. Foi criada-se a Liga das Nações, né, que a Liga das Nações era o quê? Era uma organização internacional destinada a promover a paz e a segurança mundial. Só que tem uma observação, pessoal. Os Estados Unidos ele não se juntou nessa Liga das Nações, né? Ele não fez parte, até porque ele ficou mais isolado, os Estados Unidos, certo? Humilhação e ressentimento. Muitos na Alemanha consideraram as condições do Tratado de Versalhes humilhante e injusta. Isso alimentou o ressentimento e a desconfiança em relação aos países vitoriosos, contribuindo para o surgimento de sentimento nacionalista extremo e, eventualmente, para o surgimento do nazismo. Então, querendo ou não, muitas pessoas se sentiram ali na Alemanha, né, os próprios alemães se sentiram muito humilhados, pessoal, porque querendo ou não, o Tratado de Versalhes ele colocou um pesado fardo em cima da Alemanha, certo? E aí, por conta disso, vai surgir o quê? Justamente o sentimento nacionalista extremo, e aí vai surgir também o nazismo, que nós vamos ver com mais detalhe. Vamos lá. Totalitarismo e expansão. Após a Primeira Guerra Mundial, pessoal, que aconteceu em 1914 e foi até 1918, os países vencedores, eles puniram os países derrotados, certo? E aí nós já vimos aí mais ou menos aí
as consequências que está lá no Tratado de Versalhes, que foi o início da aula aqui. E aí, uma observação aí que nós já vimos também é a punição humilhante para a Alemanha, certo? Aonde vai ter que dar parte do seu território, vai ter que indenizar os países, enfim, tudo isso daí vai ser reduzido o seu exército, né? Não vai poder construir armamento, então tudo isso daí, pessoal, vai, querendo ou não, ser trabalhado naquele sentimento que nós já vimos, o sentimento nacionalista extremo e o sentimento do nazismo. Vamos lá. E aí, a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes ele vai incluir reparações econômicas pesadas, que nós já vimos, perda de território da Alemanha e limitações militares. Então, tudo isso daqui nós já vimos, nós só estamos retornando novamente. E aí, uma observação importante, vai causar instabilidade econômica, social, e aí vai aparecer uma figura de um camarada chamado Adolf Hitler, né, ao poder no país, que vai vai surgir como um certo herói, né, nesse período aí, demonstrando aí toda aquela atenção necessária que o país precisa, né? Vamos lá. Em 1930, alguns países vão adotar políticas totalitárias. Por que vai acontecer isso? Nós já vimos na aula passada, por conta da crise do capitalismo. Então, por conta dessa crise que aconteceu em 1929, né, com a queda das bolsas de valores, e o que vai acontecer? Esses países vão adotar essas políticas totalitárias, né? E desses países vai ser quem? Os países, na verdade, né, vai ser a Alemanha, a Itália e o Japão. Só que tem um detalhe, pessoal. O que esses países eles queriam? Eles queriam expandir seus territórios, fortalecer sua economia, né? E controlar suas populações. Então, nós já vimos na aula sobre a crise do capitalismo e o totalitarismo, justamente o que é o totalitarismo, né? Então nós só estamos aqui trazendo aqui um pequeno resumo bem simplificado. O que é o totalitarismo? É o que? É a expansão territorial, o fortalecimento das suas economias e o controle total da vida da população. E aí vai começar com os japoneses e a Itália, né? Os japoneses vão expandir seus territórios até a Ásia, certo? Em 1931 o Japão vai invadir Manchúria, ao norte da China. Em 1937, os japoneses vão atacar a China. A Liga das Nações vai condenar os japoneses. E aí, observação: a condenação formal não chegou a evitar os conflitos asiáticos. Então, a Liga das Nações ela vai, de certa forma, trabalhar nesse sentido aí de tentar manter a paz, né? Que não venha acontecer a guerra. E aí, ela vai de forma formal enviar uma condenação para os japoneses, mas só que os japoneses não vão ligar muito, né? Então vão continuar aí os conflitos aí. Vamos lá. Então, você pode ver aí nessa gravura que também está no livro de vocês, certo? Vamos lá. Os italianos expandir também os seus domínios. Em 1935, as tropas italianas vão invadir a Etiópia, a África. A invasão foi condenada pela Liga das Nações. Observação: o governo de Mussolini ocupa a Albânia, a Europa, né, anexou aos territórios italianos em abril de 1939. Pessoal, a Segunda Guerra Mundial, né, só para nós entendermos aqui o contexto da Segunda Guerra Mundial, ela vai acontecer por conta justamente dessas questões de expandir os seus territórios, certo? Então, o que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi justamente os países querendo expandir os seus territórios, certo? E aí os outros países só fizeram se defender. De forma bem resumida, bem didática, tá, pessoal? Vamos lá. Então, olha aí, ó, o pessoal pronto para ir para a guerra, né? Vamos lá. Expansão alemã. A doutrina do espaço vital. Pessoal, o que era o espaço vital aí, segundo a doutrina Hitler, né? Que aquela localidade onde estava inserido a Alemanha não era um espaço vital para eles. Então, eles precisavam ampliar
esse espaço, né? Ou seja, um espaço vital para eles poderem viver melhor. Então, é justamente essa a ideia aí do espaço vital. O governo de Hitler planejou a expansão territorial na Alemanha. E aí, em março de 1936, eles vão violar o Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, onde era um tratado justamente para não acontecer a guerra, enfim, tudo isso daí. E aí eles vão anexar a ocupação alemã, né? A Renânia, fronteiras com a França, a Áustria em março de 1938, a Tchecoslováquia, né? Parte da Tchecoslováquia, a Conferência de Munique em 1938 vai autorizar eles ficarem com essa parte. Mas uma observação importante aqui: Hitler não estava satisfeito em ocupar, não estava satisfeito e ocupou em outubro de 1938 toda a Tchecoslováquia. Então ele não estava somente satisfeito com uma parte da Tchecoslováquia. Então para ele queria todo, né? Tudo. Então foi justamente isso daí que vai gerar aí as guerras nesse período da Segunda Guerra Mundial aí. Vamos lá. Então olha aí, ó, nesse gráfico aí você pode ver aí, certo? As áreas. Então vamos lá. O estopim da guerra, né? O que que foi o estopim aí? Quando que vai acontecer aí o estopim da guerra? Então vamos lá. Em 23 de agosto de 1939, representantes dos governos de Hitler e de Stalin, eles vão assinar um pacto de não agressão, certo? E eles vão decidir ocupar e dividir a Polônia. Então eles vão migrar para a Polônia, só que eles vão decidir, ó, vamos ficar, uma parte fica para mim, outra parte fica para vocês. Em setembro de 1939, uma semana depois, os alemães vão invadir a Polônia pelo oeste. E em 17 de setembro de 1939, a União Soviética vai invadir a Polônia pelo leste. E em 3 de setembro, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, então o que que foi aí o estopim da guerra? Foi justamente aí esse acordo, né, que teve aí entre os Hitler e Stalin, né, de querer invadir aí a Polônia. E eles iam dividir entre eles. E aí os países não concordaram com isso e foram ali para frente, né, justamente aí iniciando a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, certo? Nessa primeira parte aí da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos gravar a parte 2 daqui a pouco, certo? Então, fique conosco, ainda tem muito mais sobre a Segunda Guerra Mundial, tá ok? Então, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.